Olá mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui no canal Ileu Bamegi. Pessoal, hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo há muito tempo, quando eu estava começando a conhecer a espiritualidade, quando eu estava começando a conhecer a Umbanda. Eu já tinha vindo de uma família espírita, meu avô, ele foi um curandeiro muito assim conhecido na cidade que a gente viveu. Com o tempo a minha mãe também começou a sentir alguma coisa, foi buscar o desenvolvimento, conheceu as entidades dela. Com o passar do tempo, assim como meu avô, ela também começou a ficar muito conhecida na cidade, porque tinha umas entidades muito bonitas, tinha uns guias que vinha com seus benzimentos, ensinava muito remédio, ensinava muitos banhos, fazia muita simpatia e tinha muitos resultados. E eu desde muito pequeno sempre fui muito assim curioso. Quando a minha mãe estava com alguma entidade ali, atendendo as pessoas, eu gostava de ficar escutando, gostava de ficar escondido ali para saber o que estava acontecendo. E com o tempo eu comecei a ter muitos sonhos, comecei assim a ir em lugar que eu nunca tinha ido, a conversar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E nesse sonho meu, eu também tinha assim muitas perseguição espiritual, de coisas ali que é como se tivesse naquele momento ali para me prender, para impedir eu de voltar. E foi passando o tempo, eu acabei conhecendo a Umbanda, escondi da minha mãe porque ela nunca aceitou. Acho que ela passou assim muita dificuldade até ela conseguir se estabilizar como médium. Não, desde aquele tempo já tinha algumas pessoas que não eram de confiança. Então acho que isso fez com que ela tivesse medo de deixar os filhos dela participar. Mas eu ia escondido, gostava de ir escondido. Às vezes chegava em casa com cheiro de charuto, com cheiro de bebida, com certeza ela sabia, né? Ela só dava aquelas olhadas, mas assim, vida que seguia. E teve um dia que eu cheguei num terreiro, fui convidado para ir numa festa, e tinha uma vizinha nossa que ela era médium desse lugar. Ela pediu para minha mãe, vamos lá, vai ter uma festa hoje lá bonita, minha mãe não quis ir. E eu me convidei, falei, eu vou, posso ir? Peguei e fui. E eu cheguei nesse lugar, teve a festa muito bonita. Ali era uma casa de candomblé, mas a mãe de santo, ela era de Angola. Então ela também trabalhava muito assim com as entidades, com a linha das crianças, com a linha de caboclo. Tinha uma baiana muito bonita também. Então tinha época que ela fazia festa para as entidades e tinha tempo que ela fazia as coisas dela voltadas somente para o orixá. Aí nesse dia aí era totalmente diferente, as cantigas, tudo era totalmente diferente. Mas voltando, eu fui ali e eu vi aquela roda bonita. Quando eu cheguei ali começou a tocar o atabaque, eu já comecei a sentir uma felicidade, uma coisa assim que nem eu entendia, como se eu estivesse num lugar muito gostoso, como se eu estivesse revendo assim um amigo, uma amiga de muito tempo. E começou a tocar atabaque, começou a vir as entidades, passou ali a linha das crianças, teve a festa, comeram doce, teve bolo. Eu fui lá também, entendeu? Conversar. Daí passou aquela parte, o pessoal veio caboclo para atender assistência. E naquele lugar ali vinha muita gente. E eu o tempo todo ali só observando tudo. E chegou um tempo que a minha mão começou a suar muito a minha mão, começou a me dar um mal-estar. E eu achei que eu estava passando mal porque eu tinha comido doce. E quando chegou na linha dos caboclos, eu não fui lá. Todo mundo fez uma fila para tomar passe, eu não fui. Eu fiquei no banco porque eu achei que eu ia desmaiar, mas jamais pensei que fosse espiritual. Terminou o trabalho, fui para casa, fiquei pensando aquilo em casa, no serviço. Quando teve um próximo toque com as entidades, eu peguei e fui de novo. Daí eu já sabia o caminho, nem avisava, matava a aula ali escondido. Peguei e fui, quando chegou a linha dos baianos, eu comecei a passar muito mal de novo, suava minha mão, dava uma sensação de formigamento no meu rosto, dava uma sensação que eu ia desmaiar a qualquer momento. E fez aquela fila, mas eu estava passando tão mal que eu falei, hoje eu vou levantar e vou lá tomar um passe, um benzimento. E quando eu cheguei naquela fila, tinha mais ou menos umas 5 pessoas na minha frente. A baiana estava atendendo ali nessa mãe de santo, estava com a mãe de santo, atendendo o pessoal. E quanto mais eu me aproximava dessa entidade, ela atendia e ia diminuindo a fila, eu começava a passar mais mal ainda. Minha mão suava, o coração batia na garganta, um medo.
Eu falei, eu acho que eu comigo pensava, eu acho que eu não vou conseguir nem chegar ali, capaz de eu desmaiar antes. Quando chegou a minha vez, a baiana olhou pro meu lado e falou: "Eita, baiano, seja bem-vindo." E eu achei que ela estava falando comigo, porque eu via minha mãe receber na casa, eu tinha assim um pouquinho de entendimento das coisas que eu via na minha casa. E a baiana olhou para mim e falou: "Seja bem-vindo, baiano, a casa é sua." Aquilo dali começou a formigar mais o meu corpo, formigar minhas mãos, formigar meu pé. Eu senti que a perna minha é como se tivesse o joelho meu tivesse deslocado. E a baiana veio e me saudou quando ela levou a mão na minha cabeça, essa baiana ela benzia assim, ela fazia o sinal da cruz na sua testa, no seu peito, depois ela vinha bater nas mãos do lado, estalando os dedos. Quando ela levou a mão na minha cabeça, eu só senti que meu corpo rodou. Quando eu pensei que eu ia cair, alguma coisa me levantou. Só que eu trabalhei com aquela entidade ali totalmente consciente. Só que eu não tinha domínio do meu corpo. A entidade me pegou e foi para tabaque e fazendo uns negócios no chão, coisa que eu não entendia. Foi na porta. Eu sabia em todo lugar que eu estava porque eu sentia o vento, sentia a presença de alguma coisa. Quando ele chegou na porta, eu sabia que ele estava na porta. Quando ele chegou na tabaque, eu sabia que ele estava ali. E daqui a pouco, essa baiana começou a conversar com ele. "Seja bem-vindo, seu Zé do Coco, salve as suas forças." E ele dançava, batia o pé e puseram um chapéu de palha nele e eu fumando e bebendo batida de coco com pinga. Ao mesmo tempo que eu achava uma coisa assim legal, eu ficava com aquele pensamento: meu Deus, se eu não conseguir voltar mais, porque me dominou mesmo, entendeu? E eu rodava o barracão ali. Quando terminou, a mãe de santo me chamou e falou assim: "Olha, meu filho, você já tem coroa feita, você é escolhido. Tem umas entidades muito bonitas. Esse baiano que veio aqui hoje, você já conhecia?" Eu falei: "Não. Você tem seu Zé do Coco do seu lado. É uma entidade muito bonita, uma entidade muito forte. Cuide bem dele, que ele vai cuidar muito de você." E foi passando os tempos. Por ser muito longe, eu comecei no barracão de Umbanda mais perto da minha casa. Mas esse relato ficou na minha cabeça. Foi uma coisa que me surpreendeu. Que eu não conhecia um centro, eu não tinha noção de como chamava um guia, eu não tinha noção de nada. E quando chegou ali, aquela entidade veio, mas com uma força, só que eu fiquei com todo o meu sentido. A única coisa que eu não conseguia fazer é abrir meu olho, fechou meu olho, eu não conseguia abrir, e eu não conseguia me controlar. Eu só via o baiano indo para um lado, para o outro e mancando, porque esse Zé do Coco que vem em mim, tem muitos Zé do Coco aí, né, que é uma falange de muitos, né, alguns eu não conheço, mas o que vem em mim, o que vinha em mim, ele mancava da perna direita. Mas assim, com o tempo, quando eu me tornei assim um médio desenvolvido, que eu comecei a me dedicar mais com os banhos, com as firmezas, esse baiano começou a firmar cada vez mais. E até hoje as pessoas vêm atrás desse baiano, seu Zé do Coco. E mesmo assim, por mais que eu tenha ido pro candomblé, que eu iniciei por orixá, eu não deixei de cultuar as minhas entidades. Eles hoje em dia não são muito de vir, não são mais de passar, não sei porquê, mas quando a gente faz santo, as coisas mudam, mas eu sinto a presença deles do meu lado. E quando ele quer vir, quando essas entidades querem passar, eles passam. Então eu estou dividindo com vocês esse relato aqui, que marcou muito a minha vida. Um forte abraço a todos, Deus e Orixá abençoe. Axé.